Olá, eu sou Roberto Cardoso e este é o podcast Histórias de Silêncio, conversas com meditadores. Hoje eu estou recebendo aqui alguém que eu gosto muito, admiro muito, uma pessoa muito preparada, instrutora de meditação, instrutores, formadora de instrutores de meditação junto comigo, que é a doutora Regina Chamon. Então, Rê, antes de tudo, super obrigado por você estar aqui. Eu fico muito feliz de te receber e até um pouco emocionado de ter você aqui. Foi como eu falei para a Elaine, né? Tem pessoas que são diferentes, né? Você, a Elaine, Lili, que formam pessoas comigo, é diferente. Tem uma emoção a mais receber uma de vocês aqui. E eu queria pedir primeiro para você se apresentar, para as pessoas conhecerem tudo que a Regina faz. Obrigada, doutor Roberto. É uma alegria estar aqui. A emoção acho que é recíproca, né? Eu fico sempre muito feliz quando a gente tem essas conversas. Bom, eu sou médica, como você falou, né? A minha formação original foi em clínica médica e depois em hematologia. E aí, depois de algum tempo que eu já praticava medicina, eu quis entender outras formas de cuidar, né? E nessa intenção de entender outras formas de cuidar, eu fiz uma pós-graduação em saúde integrativa, e nessa pós-graduação eu me interessei muito pela área da medicina mente-corpo, então fui estudar um pouquinho mais essa área, e foi aí que eu comecei a estudar meditação com você, né? Eu fiz o curso de facilitadores na Unifesp em 2016. Em 2018, eu fui estudar em Harvard, no braço da medicina mente-corpo da Escola Médica de Harvard. Então, eu fiz uma certificação em alívio do estresse e treino da resiliência. E aí eu queria levar esse conhecimento para mais pessoas, né? Queria que mais pessoas pudessem ter acesso a essas informações. Então, eu tenho um canal no Instagram, onde eu trago bastante isso, que é o Doutora Sangue Bom. Tem uma coluna na revista Boa Forma. Eu apresento um podcast que se chama Desestresse. Que é ótimo, que E é eu ótimo. acabei de, é, e eu acabei de lançar um livro que é o Meditação e Saúde dos Mosteiros aos Consultórios Médicos. Que é Então, ótimo dando uma também. resumida, é isso. Que é ótimo também. É muito legal. Então, nós temos aqui uma pessoa que a gente vê que tem muita bagagem, que está conectadíssima com esse universo que envolve também a meditação. Falando em meditação, que o assunto do podcast é essencialmente falar sobre história de meditadores, conta um pouquinho, você consegue resumir um pouquinho a sua história com meditação, Rê? Bom, minha história com a meditação começa com você, né, doutor Roberto, de um jeito bem inusitado. Eu escrevi um blog, que era o Doutora Sangue Bom, e aí, na época, acho que você leu alguma coisa que eu Li o escrevi lá. blog, Eu achei não demais, é. Eu não meditava ainda naquela época, eu era curiosa sobre o tema, mas eu ainda não praticava. E aí eu escrevi alguma coisa ali sobre meditação, e eu me lembro que você me mandou um e-mail pedindo meu endereço para me mandar o seu livro. É um cara E que você aí, nunca quando tinha eu ouvido recebi, falar, né? Um cara é, esquisito, é. eu achei super esquisito, até fiquei meio assim, dei o endereço do consultório, não dei o endereço da minha casa, não. Achei muito esquisito. E aí, quando o livro chegou, eu fiquei muito interessada, assim, né, por esse olhar da meditação, que é um olhar mais da saúde, da ciência, e que não tem vínculo religioso. E aí, na orelhinha lá do livro, eu li que você dava cursos, e aí, meio assim, meio sem querer, eu caí lá no curso de formação de facilitadores, e foi ali que Uhum. eu comecei a meditar mesmo, com regularidade, usando uma técnica. Até então, os contatos que eu tinha tido com a meditação tinham sido assim, numa aula de yoga, mas nunca uma prática regular. Então, o começo da minha, que eu considero o começo mesmo, né, da minha prática meditativa, foi em 2016, através dessa abordagem da meditação mais voltada para o contexto da saúde. Eu estou meditando há 8 anos direto. 8 anos. 8 anos de prática regular, que é um bom tempo, né? Já é um bom É. tempo. E benefícios. A gente fala em benefícios, livros falam de benefícios, artigos falam de benefícios, mas na Regina, conta pra gente os dois, três principais benefícios que você percebeu. Digamos assim, o inicial, médio prazo, longo prazo, ou então na ordem que você quiser contar. Mas na Regina, que benefícios você mais chamariam a atenção? Acho que o primeiro que me chamou a atenção foi um benefício físico.
Eu Ah, tinha muito, sempre que eu ficava estressada, que era muito constante, né? Porque, enfim, dava muito plantão como médica, tudo dormia pouco. Eu tinha herpes labial recorrente, então eu tinha muita hum, infecção de herpes. E aí vinha uma, mal saía uma, já vinha outra. E a primeira coisa que eu percebi foi a redução desses episódios de herpes. Acho que, claro, porque hum, eu fui trabalhando melhor a questão do estresse, ficando um pouco mais sim. tranquila, mas para mim chamou a atenção essa redução, né, das infecções herpéticas no lábio. A segunda coisa que me chamou a atenção não foi nem a minha atenção, não, foi a atenção das pessoas que convivem comigo, né, que de repente as pessoas começaram a falar, nossa, Regina, você está mais tranquila, você está mais calma, e eu sempre fui muito explosiva nas reações, né? Até esses dias eu achei um diário aqui, e algumas pessoas, meu irmão, escrevendo, meu padrasto, ah, você parece um trovão, parece uma tempestade, porque eu tinha essa característica, assim, de explosões emocionais muito intensas. Então, as pessoas ao meu redor começaram a perceber isso, que eu estava tendo menos episódios de explosão. E o Uhum. benefício para mim, que hoje eu reconheço e que eu considero que é o mais importante, assim, né, no meu dia a dia, na minha experiência de vida, é eu me observar enquanto eu estou fazendo as coisas. Parece meio esquisito, né, falar Não, assim. a autoobservação. Mas às vezes é isso. Às vezes eu estou no meio de uma conversa e eu me observo com um tom de Uhum, voz um pouco mais elevado, eu me observo fazendo uma careta, ou às sim. vezes eu começo a entrar ali num pensamento, né? Ficar com aquela cabeça muito cheia e eu observo isso acontecendo. Então, acho que Uhum. essa observação do que acontece com o meu corpo e com a minha paisagem mental tem me ajudado muito a conseguir me regular no dia a dia, assim. Não, isso é bacana, essa autoobservação é muito, né, muito típica dos meditadores, né? E muitos efeitos no psiquismo, efeitos emocionais decorrem de uma cascata que começa nessa autoobservação, né? É o aspecto atencional, você estuda a atenção, você sabe muito bem disso, mas a autoobservação também é uma coisa que é fundamental, todo mundo fala nisso. É interessante que todo mundo fala, né, que as pessoas falaram, né? Isso não é comum. Para mim não era comum. As pessoas não tinham me dito isso. Por exemplo, demorei anos para alguém falar que eu estava meditando. Eu era um caso tão perdido que levou anos para alguém falar. Você estava diferente. Eu falei, nossa, obrigado. Depois de uns 12 anos, 15 anos assim, começaram a falar para mim. Mas as pessoas estão falando muito isso no podcast, né? As pessoas vieram me contar alguma coisa. E para quem quer meditar? Eu acredito que é um ponto muito importante, a gente gostaria, né? O que que você acha que são as dificuldades mais comuns que você vê, você como instrutora, que você vê que são as dificuldades mais comuns para as pessoas meditarem? O que que você encontra aí hoje como instrutora, como dificuldade ou como fator de resistência, fator de objeção? Acho que como dificuldade, rotina, né? Colocar na rotina, eu vejo que para as pessoas Aham, é muito desafiador. aham, As pessoas que eu ensino, eu vejo que sempre tem essa coisa, ai, mas eu não tenho tempo, ai, mas eu esqueço, ai, mas que horas, né? Então, acho que encontrar a rotina é um desafio, que é um desafio que nem é, eu nem entendo que seja tão difícil assim de resolver, uhum, né? Acho que falta, às vezes, uma orientação, ou entender o uhum. porquê da prática. Então, a rotina eu vejo que é um. Um outro desafio, um outro dificultador é a falta de uma técnica, é a pessoa Ah, não sim. conhecer uma técnica. Eu acho que Uhum. isso dificulta muito, e uma vez que a pessoa aprende a técnica e consegue colocar na rotina, aí acho que vai muito tranquilo, né? E Sim. uma terceira coisa que eu observo, assim, que aí cria resistência, e não acho que é uma dificuldade, mas que cria resistência, é essa ideia de que meditar é parar de pensar. Né? E aí tu fala, ah, mas eu não Ah, consigo. Então, sim. quando a gente desfaz esse equívoco, acho que também as pessoas falam, ai, que bom, então eu não vou parar de pensar, e aí Ah, dá aquele alívio e é, aproxima da é. prática, né? Então eu acho que eu consigo, né? Já que não é para É, parar de pensar, eu acho que eu consigo. E é verdade, tem erros didáticos clássicos, né? Que a gente sempre conversa, a gente até dá quando a gente forma os instrutores da meditação, mas eu acho que o pior deles é essa história de meditar e não pensar em nada, né? Eu acredito que isso é
Uma coisa. Então, imagina só, você não dá uma técnica, então eu não vou aprender nada e vou ficar sem pensar em nada. A pessoa fala, bom, isso é coisa de maluco, né? Eu não vou conseguir. Mas se você entender que, primeiro, vão te dar uma técnica, segundo, você não vai precisar pensar em nada, eu acredito que realmente é um estímulo muito grande para quem está nos ouvindo agora, né? Que pensa em meditar, é um estímulo muito, muito grande. E eu acho que a técnica, Desculpa. né, doutor Roberto, Não, só fazendo um não, não, adendo não, vai lá. assim, Deixa eu tomar água no meu é, copinho discreto aqui, quando você fala. eu acho que também é importante a pessoa encontrar uma técnica com a qual ela sinta afinidade. Então, não desistir na primeira técnica, né? Às vezes ela aprendeu numa técnica que Uhum. ela não entendeu direito, ou que ela não se identificou, né? Então, às vezes, acho que nesse caminho, talvez testou a primeira, não funcionou, testa outra, veja se outra funciona para você, né? Acho que não desistir assim de cara. É como exercício físico, né? Tem gente que vai gostar mais de futebol, tem gente que vai gostar mais da musculação. Então, existem técnicas diferentes que eu acho que atendem a pessoas diferentes. Sim, na hora de botar na prática, principalmente, porque para aprender, é assim, na minha opinião, né? Você pode aprender com uma técnica A, B e C, você entendendo o loop, né? Entendendo a Uhum, fórmula, você entende, mas depois, para você colocar na sua rotina, eu acho que é interessante você se entender de fato com alguma técnica. Geralmente tem uma técnica que encaixa. Eu vejo muito mais uma resistência a ideia, né, de colocar ali na rotina, né, de não linkar com um hábito. Uma dica que eu dou muito é linka com outro hábito, né? Sei uhum. lá, você faz o lanchinho da noite, então antes do lanchinho da noite ou antes do café da manhã, o hábito, essa coisa que você faz todo dia vem depois, por exemplo. Então você sempre vai ter que meditar alguma coisa, né? Linka com alguma outra coisa, porque é uma dificuldade que as pessoas têm de, como diz o Fernando Binardi, que você conhece, um instrutor muito sênior, né? Ele fala de dificuldade de cravar o hábito. Enquanto você não cravar o hábito, a coisa não vai. Eu falei do loop. O loop operacional te ajudou nessa história? Eu imagino que sim, porque você já aprendeu meditação assim, né? É uma ideia interessante. A gente sempre fala do loop para as pessoas entenderem que existe um processo, uma técnica, um loop para a pessoa sair desse furacão, dessa mente furacão, e achar que quer parar o furacão, porque eu gosto muito dessa metáfora, que a pessoa acha que não pensar em nada é o seguinte: minha mente é um furacão, eu vou ter que fazer ele parar. E não é, né? Na verdade, você vai para um centro, um espaço de centro, através desse loop operacional. Ele te ajudou nessa história, você conduziu a tua história meditativa com ele, o teu ensino também. Pelo que eu entendo, imagino que no seu caso, essa pergunta é quase uma redundância, né? Não, doutor, mas eu aprendi a meditar já usando o looping, né? Então, para mim, ele era uma coisa muito óbvia e natural. Aham. Na minha cabeça, eu não imaginava que isso não existia ou que alguém não ensinava usando isso. Mas o que me ajudou muito, eu sou muito curiosa. Então, Uhum. depois que eu fiz o curso de formação de facilitador e que eu comecei a praticar, eu comecei a me interessar muito pelo tema e navegar por vários lugares. Então, eu fui em Aham. vários lugares experimentar como que a meditação era ensinada, explicada. E o que eu acho que me ajudou muito o looping foi que quando eu chegava nesses lugares, independentemente da maneira como a pessoa estivesse orientando a prática, eu conseguia entender e trazer para o looping. Sim, Então, eu acho sim, que para mim foi mais fácil ter essas outras experiências, porque eu já saí dessa base do looping, né? E eu tenho muitas amigas que iam comigo nesses cursos e eu via que havia uma dificuldade de Uhum. entender e colocar em prática, porque no meu ponto de vista faltava essa base do looping, né? Então, para mim, ajudou muito nesse contexto, assim, né? Uhum. Eu costumo dizer que quando você entende o loop, a pessoa pode até não conseguir explicar direito, mas você vai entender certo. Né? A pessoa explicou errado, não é que ela não saiba meditar, é que ela não sabia explicar. Então, ela explica de um jeito complicado, mas você entende de um jeito certo. Eu acredito que esse é o grande fator, digamos, simplificador. Uhum. Tem uma história natural do meditador, tá? São várias etapas, a gente conversa muito disso, e a gente dá a ideia sempre, que, ó, se você meditar com uma técnica adequada, regularmente, por semanas, meses, eventualmente até anos, você se encaminha ali
eu gosto muito desses dois pontos, o equilíbrio e autoconhecimento. Autoconhecimento e equilíbrio, que é para mim, o que starta o seguinte das mudanças de você como pessoa. Como foi para você esse caminho de equilíbrio e autoconhecimento? Como ele aconteceu com você nesses 8 anos de meditação? Conta pra gente. Doutor Roberto, eu acho que a gente não. A sensação que eu tenho, assim, né, da minha experiência, é que eu não percebi muito a coisa acontecendo. Quando eu percebi, Aham. já tinha acontecido, Sim. né? Então, não foi que de repente falei, ah, olha, agora eu tô me percebendo mais, agora eu tô mais equilibrada. Não, parece que de repente você olha para trás e fala, nossa, olha o que aconteceu aqui. Então, eu tenho essa sensação, assim, que a coisa acontece sem que a gente se dê conta, e quando a gente dá conta, a gente já tá ali no meio do processo, né? Aham. A coisa já tá encaminhada. Mas eu acho assim, essa maior percepção, autopercepção, ela tem acontecido para mim nos últimos 2 anos, 3 anos, né? Aham. Então foi depois de um período aí bastante longo, né? De Não, prática, assim. normal, você se tornou uma meditadora, digamos assim, é o que eu costumo dizer, né, uma meditadora efetiva, né, uma meditadora com 5 anos, você fica um meditador, ó, bom, de fato, essa pessoa é uma meditadora, já com uma história, um curso. Meditador antigo eu chamo a partir de 10 anos, mas é mais ou menos ali, com 2 anos, né, você estabiliza, com 5 anos, você dá o luz. Acho que você teve um curso bem normalzinho, não foi demorado. Demorado fui É, eu, né? Demorado foi. O meu foi não, mas três vezes isso aí. eu digo demorado, Roberto, porque eu vejo que muitas pessoas têm a expectativa de que isso aconteça muito rápido. É Ah, então eu vou verdade. começar a meditar, mês que vem já aconteceu. E não É, é assim esse não, passe de mágica, né? A gente tem que ter uma é, paciência, uma confiança na prática, porque não é uma coisa imediata. Então, demorado nesse sentido, assim, ah, né? De sim. para quem está ouvindo a gente não criar uma expectativa de que, nossa, então eu vou É, começar e pronto, vou me é. perceber. Em 2 meses ele é Não é bem assim, né? ele é um ser totalmente diferente, é uma nova consciência no planeta, é uma figura, né, que sai por aí, né, que vai influenciar tudo em volta. E daqui a 3 semanas eu já sou uma figura que todo mundo vai achar fantástica. É verdade. Eu costumo dizer, eu costumo usar a metáfora de que acontecem as coisas numa cascata de dominó em câmera bem lenta, ou seja, vai acontecer inexoravelmente ali, mas é lento, mas vai acontecendo. E tem uma coisa muito interessante que você falou, Rê, para quem já está meditando, entender isso? Na meditação, quando você vê, a mudança já aconteceu. Você não vê ela acontecendo. Você, ué, realmente eu era assim, agora eu não sou mais. Aí, de repente, você percebe. Quando você percebe, você já mudou. Isso é muito interessante, esse relato é muito típico de meditador, né? Então, e quando a pessoa fica procurando, peraí, será que está acontecendo? Será que tá? Aí que não acontece mesmo. Botou expectativa, né? Tem esse paradoxo, né? Você bota expectativa, vai embora. E uma pergunta. A pessoa diz, eu tenho a mente muito agitada, não consigo meditar. Que você diz para ela? Está ouvindo a gente agora aqui? Olha, eu não consigo meditar, minha mente é muito agitada, gente. Você não entende. Que eu ouço muito isso. Ó, você não está entendendo, Roberto. Você não está entendendo. Minha mente é muito agitada. Você não está entendendo. O que você diz para essas pessoas? Bom, a minha mente é muito agitada, acho que essa é a primeira coisa, né? Eu, Regina, tenho uma mente ali, Uhum. né? Toda hora eu tô querendo uma novidade, eu tô procurando, eu tô estudando, eu tô buscando, então eu tenho essa paisagem mental bem movimentada, assim. O que não é um impeditivo para a prática. Uma coisa que me ajudou bastante é, nesse meu caminho da meditação foi entender, foi quando eu realmente entendi, porque às vezes a gente ouve, né? Racionalmente a gente entende, mas não internaliza muito. Quando eu Uhum. realmente entendi que a hora que eu sento para meditar, tanto faz se a minha mente está tranquila, está agitada, não é isso que importa. O que importa é a relação que eu vou ter com essa mente agitada. Então, eu vou sentar ali e eu vou observar o que tem hoje, qual que é a paisagem que está aqui hoje. Né? Uhum. Então, acho que é muito essa coisa da observação da agitação. Não faz mal se ela está agitada, se ela está tranquila. Eu vou observar aquilo que está acontecendo sem querer fugir. Acho que a coisa da mente agitada é que a gente quer que a mente acalme. Então, eu vou Uhum. sentar e eu quero que minha mente fique calma.
e talvez não vá acontecer, né? Talvez Aham. demore muito para a gente ter essa habilidade de sentar e acalmar. Mas eu acho que quem tem a mente agitada, é muito interessante a gente se propor a observar essa mente agitada. Então, dá para observar de qualquer lugar que você parta. Isso é verdade, isso é verdade. Existe uma expectativa, né? Eu falo que é igual dizer assim, não posso fazer abdominal porque meu abdômen não é definido. Gente, pelo amor de Deus, você pode, vai lá fazer abdominal, caramba. Se o abdômen é definido, não importa. Não, mas esse hoje foi mais difícil. Então, não funcionou. Funcionou, certamente funcionou. Aconteceu alguma coisa ali com o seu músculo abdominal. Alguma coisa aconteceu. E a meditação é isso, né? Eu falo às vezes, medite nos dias que não consegui meditar. E às vezes a gente fala, né? A gente diz isso para os alunos, e a gente fala que aquele dia que você não consegue meditar é o dia que você mais está precisando meditar, né? Quer dizer que você vai levar esse aprendizado de observar essa agitação para outros momentos, para fora do momento da É. meditação. Então, no dia que você está agitado, é o dia que você vai ter esse aprendizado. É uma oportunidade desse aprendizado. Isso é muito legal. Outro tipo E Oi, fala, Rê, fala, fala. outra coisa, doutor Roberto, que eu acho legal também a gente falar, assim, porque parece que a pessoa que medita há muitos anos, que a mente dela sempre está calma. E aí Aham. eu gosto de compartilhar como é comigo, né? Como você falou, tem 8 anos, eu tenho 8 anos de prática, de uma prática regular, e muitos dias eu observo a minha mente muito agitada, ainda, né? Então não tem nada de errado. Não quer dizer que você não está fazendo certo, que você não está caminhando na prática. É parte de nós, né? Sim, sim. Você não vai querer mudar totalmente a sua mente, né? Mas só perceber, essa capacidade de você perceber, hoje a minha mente está mais agitada do que o normal, isso é uma consciência muito grande, isso é um ganho de consciência muito grande, porque a maioria das pessoas, ela está igual um papel na ventania, né? Ela não está percebendo, a mente dela aquele dia está mais acelerada que o normal, ela não está nem percebendo isso. Ela vai só ter as reações, as consequências, as reações, as explosões consequentes daquilo, ela não está nem percebendo. Uma outra coisa, Rê, falam muito. Ah, tô tentando, mas não consigo. Tô tentando, mas não consigo. Quais são as principais causas que você vê para a pessoa dizer que tá tentando, mas não consegue? Vamos imaginar que ela está escutando aqui agora. Pô, eu espero que elas escutem aqui, porque tem muito aprendizado aqui. Acho que uma primeira causa do tô tentando e não consigo é assim, a pessoa quer meditar tudo num dia só. Então, eu vou começar a meditar hoje, eu vou sentar, vou ficar 3 horas aqui meditando e o resto da semana eu não medito. Acho que esse é o primeiro ponto, a regularidade da prática, né? Quando a gente faz aquilo diariamente, a gente vai se habituando, o corpo vai se habituando, então vai ficando cada vez mais fácil. Então, eu estou tentando e não consigo, acho que tem essa interferência. Outra coisa que eu vejo, as pessoas ficam pingando de uma técnica para outra. Eu acho que Aham, isso dificulta muito também, né? A gente falou de experimentar algumas técnicas para ver com qual você tem afinidade, mas uma vez que você está experimentando uma, fica um pouquinho nela, né? Porque essa sim, coisa sim. do pingar aqui, ali, lá, eu acho que dificulta muito, dá essa sensação de estou tentando e não consigo também, né? Aham, Então, acho que é, a rotina, tentar essa coisa menos, mas todo dia, acho que uhum, ajuda. A coisa de pegar uma técnica e seguir com ela. uhum. E a outra coisa que eu acho que ajuda muito para quem tem a sensação que está tentando e não consegue, é o que a gente acabou de falar, é a gente se desvencilhar dessa coisa de a expectativa de que vai acontecer desse jeito aqui, né? Sim, Ou sim. vai acontecer isso, se não acontecer isso, quer dizer que eu não estou conseguindo. Uhum. Então, não vai acontecer nada, né? Vai acontecer o que tiver que acontecer. Então, acho que quando a gente solta um pouco essa, essa meta da prática, essa expectativa, isso ajuda muito a gente a entender que não, tá tudo bem, estou conseguindo, é isso aqui mesmo. Sim, você sabe que você me lembrou agora uma historinha, não sei se era da Mafalda, umas tirinhas que eu lia, que uma menina chega para outra e fala: Olha só, olha o meu planejamento de vida. E estava assim: tantos anos isso, tantos anos aquilo, com tantos anos eu vou casar, com tantos anos eu vou ter o primeiro filho, com tantos anos eu vou ter o segundo filho, com tantos anos eu vou me formar e tal. O que que você acha desse meu plano? Aí a outra falou: Olha, isso aqui não parece, parece muito mais uma lista de supermercado, uma lista de tarefa, uma coisa assim.
do que um plano. E se na vida, com os afazeres objetivos, com planos objetivos, já é difícil, né? E no meio corporativo, o pessoal faz um planejamento, né? De negócio, um plano de negócio chamado business plan, para 4 anos. Mas todo mundo sabe que daqui a 2, 3 anos pode ter mudado tudo. Se esses aspectos tão objetivos, como o planejamento estratégico de uma empresa, não tem como você ser tão duro assim, imagine na meditação. Ah, vai acontecer isso comigo com 3 dias, com 2 semanas vai acontecer isso. É muito difícil, né? Você levar. A meditação, por isso que eu gosto de dizer, né? Naquele momento você não pode pensar nisso. Ela é a celebração da inutilidade, naquele momento que você medita. Isso acontece muito, isso é verdade. Eu também vejo isso. Vamos deixar uma mensagem final. O papo é gostoso, é muito gostoso conversar com você, né? De vez em quando a gente se reúne lá, o time, toma nossos chazinhos, né? Nossos cafés, e é sempre gostoso o papo, mas a gente não quer fazer coisas muito longas para o pessoal assistir e se motivar. Então vamos deixar a mensagem final. Que mensagem final a Regina queria deixar para quem estiver ouvindo aqui? Eu gosto muito, doutor Roberto, de uma frase que a professora Lia Diskin costuma dizer, que ela fala que a gente meditar é a gente fazer amizade com a nossa mente. É a Hum. gente desenvolver uma relação de amizade com a nossa mente. E num mundo tão atribulado, com tantos problemas que a gente vê, com tantas questões, né, sejam ambientais, sejam de sociedade, de cultura, enfim, acho que a gente fazer as pazes com a nossa mente, criar essa amizade, essa intimidade com a nossa mente, permite que a gente possa navegar todas essas incertezas da vida com muito mais calma, com muito mais tranquilidade. Então, para quem tem esse objetivo, assim, né, de ter uma vida um pouquinho mais tranquila, eu acho que vale muito a pena esse projeto de vida que a gente se propor a meditar, né? Sim, sim, eu também acho. Ah, não tem expectativa de grandes mudanças mágicas ou pirotécnicas, né? Mas de simplesmente viver o processo. O processo faz parte do resultado. E na meditação, então, essa máxima, assim, ela é absoluta, né? Ei, querida, Sim. obrigado demais pelo Imagina. papo, obrigado por estar aqui gravando esse episódio comigo. E eu tenho certeza que quem vir vai adorar, porque é gostoso conversar com você. E esse papo com a Rê pessoalmente é assim também, pessoal. É fluido, é tranquilo, descontraído, tá? Ela é isso que vocês estão vendo aqui. É um pouquinho mais brincalhona, é claro, porque aqui a gente está gravando um podcast, a gente não pode fazer tanta brincadeira, mas ela é essa pessoa que vocês estão vendo e certamente, pelo menos um pedaço disso veio dessa prática dela regular de 8 anos de meditação. Rê, querido, obrigado. Um grande beijo. Super Obrigada, doutor obrigado. Roberto. Obrigada, obrigada pelo convite. Tchau, tchau.